Você já imaginou poder ler na tela do seu computador os fatos que marcaram o ano de 1930 em Andradas? Isso é possível através de um trabalho desenvolvido pelo historiador e arqueólogo da Universidade Federal do Amazonas, Bruno Pastre. Apaixonado pelo passado de sua terra natal, conseguiu reunir um acervo de jornais antigos que foram digitalizados para as pessoas conhecerem um pouco mais da história da cidade. Esse site ele surgiu agora, principalmente desse momento que nós estamos passando, né? Que muitos estudantes aqui da prefeitura, da rede municipal e da rede estadual não estão conseguindo ir para as aulas por causa da pandemia e temos que respeitar com cautela essa situação. Então, eu tinha essa coleção, na época que eu fiz os trabalhos aqui com relação ao Museu do Vinho, e eu pensei que essa seria uma boa oportunidade agora boa e propícia para poder fazer essa divulgação. Então, esses jornais, eles são frutos da época que eu fiz a pesquisa do Museu do Vinho, na época que eu trabalhava junto com a Associação Amigos da Cultura e com a Prefeitura, e fiz a digitalização total de todos os jornais que estavam no fórum na época. Hoje se fala da construção da rodovia do Contorno, mas em novembro de 1925, o assunto era a estrada de ferro, que na antiga Caracol era quase uma realidade. Esses arquivos são riquíssimas fontes de pesquisa para sabermos como eram Andradas antigamente. Com esse material, é possível observar o crescimento do município. A história é contada através das páginas dos jornais que resistiram ao tempo. Esses jornais hoje eles são talvez a maior fonte que nós temos agora sobre esses anos, principalmente os anos 30 e 40, que nós temos jornais quase semanais dos anos 31, 33, 34. Então é muito interessante a gente conseguir ver isso. E além disso também então, nós podemos ver todas as nuances que tínhamos na Andradas na época da política, né? Nós sabemos, né, pelos historiadores, os relatos dos mais velhos, que Andradas teve um momento muito conturbado com relação à questão política aqui em Andradas. Isso fica muito explícito nos jornais, quando, por exemplo, nós temos dois jornais publicados na mesma data, o Imparcial e o Gazeta de Andradas, um ligado à prefeitura e o outro ligado à oposição. E aí, com isso, nós conseguimos ver as diferentes narrativas sobre o que eles interpretavam a política, a sociedade, os feitos do poder público e que acontecia em Andradas. Nós temos aqui, são 7 jornais, né? A Tribuna, são de poucas edições, o Caracolense, é uma edição somente, mas é a edição mais antiga, de 1918. Nós temos a Gazeta de Andradas, que é de 1929 a 1947, era a Gazeta de Caracol, né? Com a mudança do nome foi para a Gazeta de Andradas. Depois o Andradense, também são poucas edições. O Imparcial, também é muitas edições. O Popular, de 1926 a 1940, e o Semanário Andradense. Esses jornais, eles estão em boa situação, vocês vão conseguir ler bem quando vocês entrarem no site, foram bem digitalizados, e eles cobrem essas décadas, principalmente a década de 30 e 40, de forma bastante interessante. Quem tem em casa jornais antigos pode contribuir com o trabalho do historiador. Bruno Pastre ainda está alimentando a página com outros conteúdos e contribuindo ainda mais para a preservação da história de Andradas. Quem tiver jornais em casa, tiver outros documentos históricos que considere que seja de interesse da população de Andradas, pode entrar em contato comigo, eu vou deixar o e-mail para colocar. Vocês mandem mandar um e-mail e eu faço fazer questão assim, eu não vou garantir que eu vou digitalizar, mas pedir para as pessoas mandarem digitalizado e eu coloco no site para a gente ter pelo menos uma página na internet que sirva de referência para todas as vezes que nós precisarmos de história de Andradas, não só dos jornais, mas também de outros documentos. É uma coisa muito importante para a memória da cidade. Quem quiser conhecer este trabalho é muito simples. Basta acessar o site www.jornaisdeandradas.ict.ufvjm.edu.br. Esse site, eu fiz o site integralmente e eu contei com o apoio da minha universidade que eu trabalhava antes, lá de Diamantina, para eles disponibilizarem um domínio. Por isso agradeço aqui a UFVJM pelo esse apoio institucional, muito importante.
Os papéis muitas vezes se perdem com o tempo, mas agora com esse acervo na internet, facilita a busca por informações e contribui para o estudo de diversas pessoas. A importância principal, eu acredito, é que para nós não perdemos o que nós temos de nossa memória coletiva, né? A história ela é muito importante para nós entendermos quem nós somos, quem nós fomos, quem nós somos e para onde vamos. E também nós conseguimos ver que novos grupos apareceram nos jornais, né? Esses jornais são muito centrados nas famílias ditas tradicionais da época, né? Então você vê que como as coisas mudaram, novos grupos, novos agentes apareceram, novas classes sociais surgiram. Então nós conseguimos ver claramente toda a mudança do ponto de vista social, das identidades, também no ponto de vista industrial. Nós conseguimos ver os anunciantes que tinham nos anos 20, 30, e acredito que é importante, principalmente para os estudantes agora, que nós conseguimos inserir essas informações também nos debates das escolas para saber mais sobre a história de Andradas. Nós estudamos tanto na história do Brasil, e muitas coisas, mas muitas vezes é uma história muito distante. Nesses jornais nós vamos conseguir fazer essa relação muito clara entre o que estava acontecendo no plano nacional, estadual, com o que estava acontecendo aqui.